3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, trazendo a você a palavra de Deus, trazendo a você esta direção que a Bíblia nos dá para estarmos alinhados com a vontade de Deus. Nem sempre a vontade de Deus coincide com a nossa vontade. Nem sempre queremos estar nesse trilho, nem sempre, mas sempre devemos buscar estar com o Senhor. Sempre devemos estar com os nossos olhos em Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Estamos acompanhando no livro de Atos dos Apóstolos a vida de Paulo, a caminhada de Paulo, as viagens missionárias de Paulo. Estamos chegando ao final da sua última viagem missionária, que vai culminar com a sua prisão. E esse é o tema do nosso programa de hoje, a prisão de Paulo em Jerusalém. Como foi? Por que Paulo foi preso? De que ele foi acusado? O que vai acontecer com ele? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para Deus, pronto para ouvir sua palavra. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E quando nós mergulhamos na vontade de Deus, mesmo que as pessoas pensem, uau, mas Deus conduziu a isso. Deus permitiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Como ele se sentiu ali? Como era essa cova dos leões? Talvez uma caverna com os degraus e lá embaixo os leões? Possível. Como seria? Será que a vontade de Deus é que aqueles 3 jovens fossem lançados atados dentro do fogo? Dentro da fornalha ardente do rei Nabucodonosor? Sim, Deus usou o testemunho destes jovens, de Daniel, para mostrar que nunca devemos parar de orar. Em nenhuma circunstância, mesmo que o mundo nos obrigue, continuemos firmes. Aqueles 3 jovens lançados ao fogo porque não queriam se prostrar diante da estátua do rei Nabucodonosor. Não deixariam seu Deus, não deixariam a sua fé, mas estariam firmes. E através do testemunho deles, porque Deus fechou a boca dos leões que não tocaram em Daniel. E Deus anulou a força do fogo, enviando seu anjo, enviando a sua proteção, o próprio Jesus, com aqueles 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, cujos nomes tão lindos foram mudados para Sadraque, Mesaque, Abdenego. Ali estavam, em Babilônia, dizendo, adoraremos o Deus de Israel. A vontade de Deus. Muitas vezes nós somos usados pelo Senhor para irmos até os confins da terra, anunciando a glória do Senhor, e mesmo que seja tão difícil, mesmo que pareça algo tão tremendo, nós devemos estar no centro da sua vontade. Nós vamos ver então Paulo no templo em Jerusalém, nós vamos ver como aconteceu a sua prisão. Em Atos capítulo 21, de 27 a 29, nós lemos. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando, israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo,
e profanou este recinto sagrado, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Bem, Paulo aqui está em Jerusalém. E aqui em Jerusalém aconselharam Paulo que ele devia fazer voto. E durante 7 dias, Paulo passaria por aquele processo de purificação, ele com aqueles outros jovens, outras pessoas que estavam junto com ele, para que todos os judeus cristãos soubessem que Paulo estava seguindo certinho a lei, que Paulo estava dentro da lei. Então, 7 dias para a purificação, findaram estes 7 dias, eles deveriam ir até o templo. E o que acontece? Quando Paulo chega, carequinha lá no templo, quando ele chega para entregar o seu voto, alvoroçaram a cidade. Gritaram: israelitas, socorro! Olha quem está aqui no templo! Esse Paulo, esse que está alvoroçando as cidades, levando a mensagem do Evangelho, levando Cristo. E o que eles falaram? Disseram que Paulo estava fazendo algo que não era verdade, dizendo que Paulo estava dizendo coisas contra o templo, contra a lei, contra a Bíblia, contra o Antigo Testamento ou a Torá. Isso não era verdade. É sempre assim. Muitas acusações aos cristãos baseadas em mentiras. Mentiras por causa do ódio a Cristo. Jesus, ele disse isso. Ele disse: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês irão vencer. Jesus disse: o mundo me odiou e vai odiar vocês também. O mundo me persegue e me perseguiu e vai perseguir vocês também. Nós temos de estar preparados. Jesus, quando ele fala sobre os tempos finais, ele fala de perseguição. Temos visto já perseguição acontecendo em nações outrora cristãs, como na Europa, no Canadá, nos próprios Estados Unidos e às vezes, e aqui também na América Latina, em nações cristãs, perseguindo cristãos, impedindo os cristãos de pregar o Evangelho, queimando igrejas, expulsando missionários e impedindo de toda forma que o Evangelho seja pregado. Uma perseguição à palavra de Deus, uma perseguição aos símbolos cristãos, uma perseguição direta. E gritaram, né? Esse é o homem que por toda parte ensina todos contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Absolutamente. Paulo não pregava contra o povo, mas trazia uma mensagem para o povo. Uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação, uma mensagem de vida eterna. Paulo não pregava contra a lei, ele mostrava o cumprimento da lei, de todo o Antigo Testamento, em Jesus de Nazaré, em Jesus o Messias, o Filho de Deus, trazendo a salvação. Paulo não pregava contra o templo, mas ele mostrava que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele mostrava que agora não precisava de apenas a reunião em um lugar físico, mas em qualquer lugar do mundo. O Senhor está presente, porque nós somos o templo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, não seria apenas aquele lugar em Jerusalém, o lugar sagrado. Mas nós vamos ver que agora a presença de Deus, a Arca da Aliança, a presença do Senhor está em nós. Paulo vai dizer: não sabeis, sois o templo do Espírito Santo, que habita em vós. Nós vamos ver que Jerusalém toda vai se amotinar por causa de Paulo,
como aqueles homens gritaram: esse homem por todo lugar prega contra o povo, contra a lei, contra o templo. Socorro! Então, todo mundo ouviu aquele grito. O que é isso? O que está acontecendo? Vamos ver Atos 21, 30, 31. Nós vamos ver que Jerusalém se amotina por causa de Paulo. Diz a palavra: agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Bem, agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo. Veio todo mundo com aqueles gritos, com aquela palavra: olha, esse aqui é Paulo. E agarraram Paulo e foram arrastando Paulo para fora do templo. Será que, Paulo, vem com a gente aqui? O arrastaram com violência. Queriam matá-lo, queriam matar Paulo. E tiraram para fora do templo e fecharam as portas do templo, procurando matá-lo. Chegou ao conhecimento do comandante de Roma. Então, a cidade amotinada. Os romanos estavam sempre atentos a qualquer desordem, porque podia haver algum motim contra Roma, podia haver algum levante civil contra Roma. Então, eles estavam sempre atentos a qualquer movimentação e vinham soldados romanos. A cidade se amotinou e, gritando, queriam matar Paulo. Versículo 32 e 34 de Atos 21, nós lemos assim: então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Então, a prisão de Paulo aconteceu assim. Gritaram, a multidão veio, arrastaram Paulo para fora do templo e queriam matá-lo, espancando, linchando Paulo. E quando eles estão aquela confusão, batendo em Paulo, Paulo seria morto ali, os soldados romanos vieram e acorrentaram Paulo com 2 correntes, com 2 cadeias, com algemas. Paulo foi algemado, Paulo foi preso. Pararam de espancar Paulo, ele foi acorrentado. E o comandante romano queria saber o que estava acontecendo, qual era a acusação. E a multidão, uns gritavam de um jeito, outros gritavam de outro, porque tinha gente ali, nem sabia nada a respeito de Paulo e a acusação era falsa. Paulo não entrara ali violando as leis de Israel, as leis do sacerdócio, levando, como eles acharam que Paulo levou Trófimo, que era grego, para dentro do templo. Ele não fizera isso. Não. Sabe, às vezes nós ficamos pensando que certas coisas que Deus permite para nos ensinar tanto. Na verdade, Paulo, ele vai ao templo para mostrar aos judeus que ele está cumprindo a lei. Ele vai ao templo por uma orientação dos apóstolos, dizendo: Paulo, tem muitos judeus que creem em Jesus, mas eles estão muito bravos por causa da lei, por causa da Torá, do Antigo Testamento. Mostra que você não está contra a lei. Mostra que você não está contra a Torá. E Paulo aceitou a ideia dos irmãos.
fez um voto e foi apresentar a sua purificação do voto. Os votos eram feitos pelos judeus. Votos de santificação, voto de nazireu, voto por um período, voto para algo. Eram muito comuns os votos. Paulo então faz voto. Mas será que era para ter feito? Bem, nós não sabemos. O que sabemos é que Paulo segue uma orientação para evitar que falem mal dele, para evitar que pensem que ele não está contra a lei, que ele está cumprindo a lei. Mas não é por aí. Nós sabemos que em todo tempo nós precisamos de confiar e descansar no Senhor. Deus havia dito que ele seria preso, que ele seria levado até mesmo para Roma, que ele haveria de testemunhar diante de reis e de autoridades. Deus havia dito isso para Paulo e é o que vai acontecer. Diante de autoridades romanas, diante das autoridades de Israel, dos judeus, Paulo vai testemunhar. Ele fala isso para mim e para você. O Senhor nos fala que nós precisamos estar firmados nele, confiados nele em todo tempo. E seremos levados ou teremos oportunidade de testemunhar por onde passarmos. É tão lindo saber que a vontade de Deus é perfeita. Nós não precisamos forçar nada. Em todo tempo, Ele está conosco. Em todo tempo, Ele tem a direção. Nós não precisamos nos preocupar. Temos de ser como Maria. Maria recebeu a palavra do anjo dizendo: conceberás, darás à luz um filho. Seu nome será Jesus, Emanuel, Deus conosco. Maria disse: como será? Visto que não estou casada, sou desposada, mas não se consumou o casamento ainda, porque Maria cria que quando Deus fala, imediatamente Ele cumpre a sua palavra. E o anjo disse: descerá sobre ti a virtude do Altíssimo. O poder do Altíssimo te envolverá. Esse ente santo que há de nascer de ti será concebido pela obra do Espírito Santo de Deus. E então, Maria sabia que pelas Escrituras o Messias deveria nascer em Belém da Judeia. Maria não forçou, ela não disse: oh, José, temos de ir para Belém, o bebê tem de nascer em Belém. Não. Se Deus começou a boa obra, Ele vai terminar. Se Deus disse para ela que o Filho de Deus, que o Messias prometido, estaria no seu ventre, ela esperaria no Senhor. E Deus move a história. Deus vai lá no maior homem, no mais importante da época, em César Augusto. E César Augusto baixa um decreto que todos deveriam se recensear, cada um na sua cidade natal. E José e Maria eram descendentes de Davi. Eles tiveram de ir para Belém. E quando chegam, exatamente no dia, no momento em que Jesus nasce, vai nascer naquela noite. Porque Deus guia. Maria creu, Maria descansou. E assim nós devemos fazer também. Paulo sabia que Deus tinha um propósito, sabia que ele seria preso, sabia que estavam para lhe acontecer açoites e sofrimento, mas ele estava pronto. E vamos ver aqui a ira da multidão em relação a Paulo, quando ele foi preso. Atos 21, 35, 36, lemos assim: ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando: mata-o, mata-o. Esta era a ira da multidão. Acabe com ele, mata. Não foi assim com Jesus? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o.
Podemos lembrar quando o primeiro mártir cristão foi morto, Estevão, apedrejado. Paulo era Saulo ou Saul e estava ali, puseram as roupas das testemunhas aos pés deste jovem chamado Saulo, que depois é o Paulo. Depois se converte. E a gente pode imaginar a ira, a fúria daquelas pessoas para matarem Estevão, jogando as pedras, apedrejando Estevão. Estevão se ajoelha e diz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Senhor, eu os perdoo. Perdoa. E ali estava Paulo, ou Saulo, e ele foi alcançado pela oração de Estevão. Foi alcançado pelo perdão de Deus. É tão importante sabermos que em todo tempo Deus tem os seus propósitos para cada coisa. Na prisão de Paulo, muitos vão conhecer o Senhor. Nós vamos ver que Paulo vai ter oportunidade de dar o seu testemunho diante de Jerusalém, diante dos judeus que ali estão. Paulo vai poder dar o seu testemunho diante de reis, diante de governadores. Paulo vai poder dar o seu testemunho em Roma e ele vai dizer que toda a guarda pretoriana ouviu o Evangelho através dele, onde muitos se converteram, muitos soldados, muitos centuriões, muitos carcereiros se converteram a Cristo. Deus tem o seu propósito em tudo aquilo que Ele faz. Há um propósito de Deus para a salvação das pessoas, para a salvação, para crescimento espiritual, para a vida eterna. Paulo não tinha medo do que lhe aconteceria. Ele foi preso com muita ira da multidão. A multidão queria linchá-lo e ele morreria certamente de chute, de soco, de pauladas, de linchamento da multidão, se a guarda romana não viesse para tirá-lo dali. Então, diz a palavra aqui que foi com muito esforço que os guardas tiveram de carregar Paulo, senão a multidão ia estraçalhá-lo. E subindo as escadas ali, e o povo gritava com muita violência: matam, matam. Cristo veio dividir a história antes de Cristo, depois de Cristo. Cristo veio dividir a própria Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento. Cristo veio dividir as pessoas no mundo, aqueles que são do reino da luz, do reino de Cristo, cristãos, parecidos com Cristo, e aqueles que estão nas trevas, condenados. Ele veio dividir Cristo, Cristo. E hoje Ele fala conosco. Hoje Ele fala com você. De que lado você está? Na luz? Em Cristo? Não importando com perseguição? Sim. Ou nas trevas? Você quer Jesus? Você já pertence a Ele? Você já é um cristão? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, como eu tenho sido covarde como cristão, perdoa-me. Ajuda-me, Senhor, a pregar o Teu Evangelho. Ajuda-me a ser autêntico e corajoso. Ajuda-me a viver para a Tua glória. Ajuda-me, dá-me o Teu perdão, a Tua graça. Entra na minha vida e dá-me a Tua luz, a Tua verdade, a Tua paz, o Teu amor, a Tua provisão, a Tua presença. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu enquanto eu viver. Unge-me, usa-me, transforma-me, encha-me com Teu Espírito Santo. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Graças a Deus. Que você possa viver cheio de coragem, de ousadia, de fé, de amor, na presença deste Deus maravilhoso. Ele nos ama e vale a pena pertencer a Ele. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá!